Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Para cobrar recursos públicos, entidades de saúde buscam apoio no Legislativo. Como será o inverno aqui no Vale do Itajaí? Saiba a tendência da previsão do tempo para os próximos 3 meses. Daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. Evento comunitário celebra 60 anos do bairro Bom Retiro. Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2016. O TVL Notícias está no ar. A Escola do Legislativo aqui da Câmara promove agora no mês de maio um seminário sobre legislação eleitoral e as novas regras eleitorais. O evento é aberto à participação de toda a comunidade, mas tem como foco agentes políticos e servidores aqui da Câmara. Os interessados devem se inscrever gratuitamente até o meio-dia do dia 20. Nesse mesmo dia acontece o seminário, no plenário da Câmara, das 7 às 10 da noite. Fórum com especialistas mostra a tendência do tempo para os próximos 3 meses. O repórter Marcos Giana tem as informações agora. Exato, Rodrigo. Especialistas do estado de Santa Catarina estiveram em Florianópolis participando deste fórum, discutindo as possibilidades do tempo para os próximos 3 meses. E aqui da cidade de Blumenau, especialistas do Alerta Blue também estiveram presentes. Está conosco a Francine Sacco. O que ficou definido neste encontro, Francine? Bom, Marcão, que a gente vai ter agora esse início de trimestre, então, ou seja, esse mês de maio, ainda com uma possibilidade de uma chuva um pouco mais frequente, de uma chuva um pouco mais volumosa, mas a tendência é que tenhamos aí o junho e o julho, então os primeiros 2 meses aí de inverno, com chuva dentro da normalidade e também temperaturas dentro da normalidade, né? Então, estamos saindo de um período de um El Niño, o El Niño passou de um ano, né? Desde março do ano passado que ele está configurado, fechou um ano em março desse ano, agora ele está decaindo rapidamente, então até o início do inverno a gente espera que tudo esteja dentro da normalidade, dentro da neutralidade, então a princípio teremos aí um inverno então dentro da neutralidade, dentro da normalidade. Não será então de muita chuva e nem de muito frio ou daquele frio constante, é o frio do Vale do Itajaí. Isso, né? Então um inverno típico para nós aqui em Blumenau. O inverno para nós aqui é o período em que a gente espera os menores volumes de chuva. Inclusive ali o mês de junho é o que ocorre a menor chuva, cerca de 90 milímetros é o esperado para o mês. É pouca chuva mesmo, se a gente for ver ali no verão, quase que é o dobro disso que a gente espera, que seria o normal para chover para nós aqui. Então, no inverno com chuva dentro da normalidade, aquela chuva passando ali, o ritmo climático, né, do estado de Santa Catarina e do Vale do Itajaí, é da passagem de uma frente fria, pelo menos uma por semana. E na retaguarda dessas frentes frias, sempre aquela massa de ar mais seco e mais frio que vem acompanhando, então que estabiliza o tempo e declina as temperaturas. Esse frio ele chega mais intenso por 1, 2, no máximo 3 dias, depois disso a massa de ar frio começa a perder força, se afasta para o oceano e com isso as temperaturas voltam a se elevar. Isso depois, passado aí uma semana, né, da passagem dessa frente fria, o normal é então que tenhamos a influência de uma outra frente fria e assim, esse é o ritmo do inverno, né, e é isso que a gente espera para esse inverno de 2016. E me diz uma coisa, o fórum, os meteorologistas, os especialistas voltam a se reunir quando? Bom, geralmente a reunião ela ocorre na última semana do mês, né? Ou na terça-feira ou na sexta-feira, última terça ou sexta do mês, na cidade de algum dos participantes. Nós aqui em Blumenau, em 2014, a gente já sediou no mês de outubro. O ano passado a gente tinha agendado também para sediar no mês de outubro, mas aí com a função da enchente a gente acabou transferindo para uma outra cidade, foi em Florianópolis novamente. A próxima reunião está marcada para ser em Fraiburgo, lá no pessoal que trabalha com a proteção lá das maçãs, né? E a gente está pleiteando novamente para outubro trazer para cá para Blumenau. Mas todos os meses, né, os especialistas em meteorologia do estado, todos se reúnem para sair uma previsão de consenso. Então a nossa previsão é a mesma da EPAGRE, é a mesma da RBS, é a mesma, né, dos grandes órgãos, ou dos órgãos oficiais de meteorologia do estado. Ok, Francine, obrigado pelas informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Rodrigo. Ok, obrigado, Marcão. O deputado federal João Paulo Kleinobin, do PSD, ex-prefeito de Blumenau, reassumiu ontem o cargo de secretário de Estado da Saúde. Desde que foi eleito, o parlamentar é secretário estadual, mas recentemente deixou o posto para assumir a cadeira em Brasília e participar da votação do impeachment. Na vaga de Kleinobin, reassume a suplente de deputado federal, Ângela Albino, do PCdoB, que tem base eleitoral na capital, em Florianópolis.
e você vai ver depois do intervalo. Para cobrar recursos públicos, entidades de saúde buscam apoio no Legislativo. Evento comunitário celebra 60 anos do bairro Bom Retiro. TVL Notícias volta em um instante. Até já. Estamos de volta. A Câmara promove nesta semana uma sessão solene em comemoração aos 30 anos da Asaprev, Associação de Blumenau dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O requerimento que solicita a realização desta cerimônia é de autoria do presidente aqui da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSB, e foi aprovado por todos os parlamentares. O evento solene acontece na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, no plenário da Câmara e tem transmissão ao vivo aqui da TVL. Bairro da cidade completa 60 anos de fundação e comunidade comemora a data. O bairro Bom Retiro foi fundado em 28 de abril de 1956, na administração de Frederico Guilherme Busch Júnior. O bairro recebeu o nome do Ribeirão, que corta a região. Os casarões antigos situados na rua Hermann Hering representam boa parte da história do local. Um dos casarões que chama a atenção de quem passa pela rua é a Casa Rosa, construída em 1917. Então é uma casa que tem 98 anos. Ela foi restaurada agora no ano passado. Demoramos mais ou menos quase um ano para conseguir restaurar a casa, porque tem que tomar cuidado, já que ela é tombada, né? E ficou muito boa. Então acho que limpamos um pouco a frente da casa também, porque tinha muita árvore que tampava a vista da casa, né? Mexemos no jardim, renovamos o jardim e tal. E moramos lá. Em 1880, a indústria têxtil Hering se instalou na região. Naquela época, os trabalhos eram feitos com tear manual. História que há quase 6 anos é preservada no Museu Hering, localizado nesta casa em Chaimel, edificada no século XIX e tombada pelo Patrimônio Histórico de Santa Catarina. Nós temos aí dados históricos de moradores vindo aqui já em 1840 e poucos, eram 46 moradores que já ocupavam aqui as margens do Ribeirão Bom Retiro, ou o Iamertal, que era o Vale do Inhame, né? E alguns falam em Vale das Lamentações. Isso ainda não descobri a origem, o porquê do Vale das Lamentações, porque não tem nada de lamentação. Então essas 40 e poucas famílias se instalaram aqui em 1800, né? pouco antes inclusive de Blumenau, né? E para comemorar os 60 anos do Bom Retiro, foi realizada uma ação comunitária no último final de semana. Empresas localizadas no bairro desenvolveram atividades para as crianças e adultos. Conversamos com alguns moradores e descobrimos que até o prédio da Câmara de Vereadores faz parte da história de quem mora no Bom Retiro. Eu nasci na rua 15 de novembro, no prédio onde é a Câmara de Vereadores de Blumenau. Meu avô tinha um comércio embaixo. Depois de um ano de idade, eu vim morar no Bom Retiro. Estou aqui há 56 anos, na mesma casa. Nos fundos eu tenho a minha empresa, a Rua Victor Hering, né? E hoje em dia estamos trabalhando no ramo náutico, né? Estamos apresentando o nosso produto aqui para o pessoal poder visualizar melhor. Primeira coisa, eu tenho que dizer que eu agradeço a todos pela acolhida, né? Que eu acho que é importante. Adoro o bairro. Considero ele o bairro mais bacana da cidade, não por querer ser diferente dos outros, mas é por ele ser verde, sustentável, um bairro que realmente ele consegue ser exemplo para muitos outros lugares. Eu levo o jornal do bairro para alguns municípios, que eu sou representante comercial, e mostro para eles acham super interessante a
a coisa do jornal, mostrando como é que funciona, empresas envolvidas junto com a comunidade, e isso tudo é muito importante, isso tudo o bairro faz para as pessoas. O vereador Fábio Fiedler visitou o local e ressaltou a importância do bairro e da comemoração. Sempre nos traz muita alegria poder compartilhar com a comunidade momentos como esse, onde a gente celebra o quintal da nossa casa, né, que acaba na cerca dos nossos muros e transcende para as ruas, né, para as praças, para os locais públicos dos nossos bairros. E sem sombra de dúvida, esse sentimento, esse espírito tem aqui também no bairro Bom Retiro, que é um bairro agradável, um bairro gostoso, que é um bairro que conseguiu unir, né, empresa, comércio, moradores, numa harmonia e principalmente que briga, que luta, né, pela continuidade dessa forma sustentável, né, de sociedade que a gente encontra aqui. Então é muito bom poder compartilhar isso com eles e espero que a gente possa ao longo dos próximos anos comemorar muitas e muitas vezes os aniversários desse local tão agradável da cidade de Blumenau. E depois de tanta história boa, se você não conhece o bairro, fica um convite para passear pelo local e também conhecer o Museu da Hering, onde podemos viajar pela linha do tempo da empresa que chegou aqui antes da fundação do Bom Retiro. E hoje tem várias atividades para os visitantes, inclusive para as crianças. É o projeto Engatinhando no Museu. Esse projeto surgiu há mais ou menos uns 3 anos. E o objetivo dele é trazer as crianças menores de 3 meses, 4 meses, até uma faixa etária de 4 anos, para instigar formas, movimentos, cores, instigar desde pequenininho a ter um outro olhar que eles mesmos vão percebendo, né? Carolina, que participou pela primeira vez do projeto, achou importante para o desenvolvimento da filha. É bacana porque a cultura, como outros ensinamentos, você ensina desde pequeno. Então é muito bacana você ter acesso, a criança ter essa oportunidade. Eu acho que deveria ter muito mais disso para a gente incentivar desde pequena a cultura. Hospitais se mobilizam para conseguir mais recursos estaduais para manter funcionamento das unidades hospitalares. A contabilidade não fecha. Cada fim de mês, os gestores fazem malabarismo para equacionar as finanças dos hospitais, que na grande maioria opera no vermelho. Muitos já fecharam as portas ou estão com os dias contados. Diante dessa realidade, representantes de associações e da Federação Catarinense de Hospitais solicitaram apoio do Legislativo para cobrar do governo o repasse de recursos públicos. Só Blumenau, os 3 hospitais têm para receber somados mais de 8 milhões de reais de serviços prestados e que até agora não foram pagos pelo Estado nem pelo Ministério da Saúde. Então, diante dessa situação, os hospitais que já estavam com dificuldades, eles estão colapsando. E se essa pesquisa foi feita com 47 hospitais no estado e Blumenau, só com 3 hospitais, tem 1/6 desses recursos atrasados. Você veja que são 180 e poucos hospitais no estado que atendem ao SUS e que com certeza estão na mesma situação. Então nós precisamos efetivamente de uma política pública séria que reveja os valores pagos pelos serviços prestados para a área da saúde ou, infelizmente, aquilo que a gente vem alertando há muito tempo de que hospitais podem fechar vai se tornar uma grande realidade. As entidades que representam os hospitais filantrópicos no estado estão preocupadas com a grave crise do setor. O presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Tércio Karsten, afirmou que muitas vezes os hospitais precisam ir ao mercado tomar dinheiro emprestado a juros altos para não deixar funcionários e médicos sem pagamento de salários e manter a estrutura mínima de funcionamento. O valor no orçamento da União está muito aquém das necessidades para a atenção e assistência à saúde da população brasileira. Você falou na questão do profissional, de logística. Hoje, logisticamente falando, quase que 70%, e aqui em Santa Catarina é 70%, mas nacionalmente em torno de 60% do atendimento ao SUS é feito por hospitais e estabelecimentos de serviços de saúde privados, filantrópicos principalmente, como é o caso aqui de Blumenau. Nós temos 3 hospitais filantrópicos aqui e eles fazem o atendimento em massa da população que é dependente do SUS. Já o presidente da Associação dos Hospitais em Santa Catarina, Altamiro Bittencourt,
classificou de catastrófica a realidade financeira dos hospitais públicos no Brasil. Nós estamos num momento muito difícil para manter os hospitais de porta aberta. E então, em vista disso, nós viemos aqui pedir o apoio da Câmara de Vereadores para que se junte a nosso movimento, que nós queremos fazer a nível estadual, de mobilização dos hospitais para que juntos possamos ter mais força para garantir recursos que são devidos pelo Estado aos hospitais que prestam serviço. Após ouvir as reivindicações dos representantes das entidades e conhecer um pouco mais a realidade financeira dos hospitais, o vereador Robson Soares, líder do governo na Câmara, afirmou que o Legislativo vai se empenhar na busca de soluções. Uma das iniciativas propostas é a realização de uma audiência pública. O governo federal não tem feito os repasses devidos aos municípios, aos estados, consequentemente aos hospitais. E hoje a gente tem uma reunião, uma mobilização dos hospitais do Médio Vale do Itajaí, desde Rio do Sul até Blumenau, numa mobilização para que possamos realizar aqui na Câmara de Vereadores uma audiência pública para auxiliar, audiência pública regional, não debatendo só a saúde de Blumenau, mas de toda a região, principalmente por Blumenau ser um polo da nossa região, debater esse problema, né? Porque se não encontrarmos uma alternativa, uma saída, vamos ter o fechamento de importantes hospitais da nossa região, o Hospital da Vila Itopava, o Hospital Santo Antônio e tantos outros que dependem de recursos, dependem do pagamento das suas realizações, do seu atendimento à população mais necessitada, não estão recebendo esse recurso. O governo federal vem atrasando, os governos estaduais e municipais têm investido muito mais, inclusive, do que é sua obrigação, pela falta de apoio do governo federal, mas chegamos ao nível crítico e realmente a possibilidade de falência de todo o sistema, ao colapso de todo o sistema, que vai provocar para a população em geral uma enorme crise. A Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielomeningocele precisa de voluntários para ajudar no pedágio beneficente do próximo sábado. Quem puder participar pode entrar em contato com a associação no telefone 3323-2804. A entidade atua desde 2005 aqui em Blumenau no auxílio de portadores da mielomeningocele, que é uma doença quando a criança nasce com malformação da coluna e fica com diversas sequelas e complicações. Uma baixa pressão no litoral de Santa Catarina favorece aí a condição para variação de nebulosidade no período da tarde em Blumenau. Ocorrem algumas aberturas de sol aí no início da tarde que vão favorecer a elevação um pouco maior na temperatura. Então essas áreas de instabilidade que já estão se afastando aqui em direção ao mar, né, vão permitir essas aberturas de sol aí no período da tarde. Direto do Alerta Blue para a TVL Notícias. Lembrando que a TVL transmite hoje, às 3 da tarde, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores e antes tem o trabalho das comissões permanentes. À noite você pode acompanhar as reprises das reuniões. Para mais notícias da Câmara, veja nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. TVL Notícias desta terça está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!